Bom dia a todos. Ah, Agora foi? agora foi. Bom dia, Manuel. Bom Bom dia, dia. Antônio Carlos. Bom dia, Murilo. Bom dia, Marco Túlio. Bom dia a todos, bom dia, Frederico. Bom dia, Caroline. Pedindo para que, por favor, abram seus vídeos. Bom dia, Júlia. Olá, bom dia. Então, vamos iniciar mais uma reunião do Grupo de Tecnologia. E bom dia, Marcos Túlio. Bom Ainda não dia. temos uma resposta. Estamos tentando um contato com a Secretaria do Estado para que a gente possa ver a questão da lei de inovação. Ainda estamos tentando, te ajudo, ainda está tentando ver se consegue uma reunião com o Nicola, já até enviou um ofício, para ver se a gente consegue desvendar essa questão da inconstitucionalidade da lei. Na última reunião, né, nós falamos a respeito das compras, se eu não me engano, eu não estou aqui com a ata à mão, mas se eu não me engano, a gente falou a respeito de compras públicas. E eu fui catar lá no as nossas memórias do ano passado, né? Nós tivemos um painel, né, na reunião do dia 23/11, quer dizer, no finalzinho da reunião, tivemos. O Fred, eu acho que mutou o microfone. Desligou. Foi onde é que Foi. até onde a gente foi? Estava falando o quê, cara, que na hora que vocês pararam de ouvir? Da, Última reunião de novembro do ano passado. Na última reunião do ano passado, nós tivemos um painel sobre compras públicas, com Rafael do Recife, o André da ABDI e com mais uma pessoa que eu não me lembro o nome aqui. E nós ficamos de fazer até, depois dessa reunião, não sei se vocês lembram, né? Nós ficamos de fazer um segundo encontro no início desse ano, né, para tratar sobre o mesmo assunto, mas agora na chave de entender sobre quais seriam as prioridades no expediente das compras públicas. Não sei, eu resgatei isso até porque a gente comentou na última reunião a respeito disso, que seria um tema que poderia ser trabalhado enquanto a gente espera essa questão de inovação. E aí eu gostaria de abrir uma reflexão sobre isso, um debate sobre isso, para ver essa possibilidade e a quem nós podemos chamar, quem nós poderíamos chamar para fazer, caso a gente decida fazer esse segundo encontro, quem a gente poderia chamar para trabalhar isso, tá? É óbvio que fica aberta a proposição de outros temas que não sejam esses. Eu só dei a ideia porque na última reunião nós comentamos a respeito. Então, fiquem aberta a palavra, quem quiser utilizar. Fred, o Marco Túlio falando, da CESP, tudo bem? Oi, Marcos, como é que vai? Marco, Sobre a questão da inconstitucionalidade, realmente é um mistério. Eu fiz é, recentemente uma nova pesquisa, não tem nenhuma referência em lugar nenhum do mundo, ou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou no STF, ou em qualquer outro lugar, que tem essa informação de que a lei foi declarada inconstitucional, ou parte dela, enfim. E no próprio site da LERJ também não tem, enfim, vamos aguardar. Sobre a questão das mas eu compras tenho públicas, a única informação que eu tenho real é dentro do meu WhatsApp. A secretária do Edgar, né, me mandou quando eu perguntei. Eu acho que eu cheguei até a postar no grupo isso. sim, Quando eu sim, sim. perguntei a ela qual era
que tinha sido produzido daquelas reuniões, ela se falou isso. E parou por aí. Então, a gente está correndo atrás para ver. Foi a mesma informação dada, inclusive, para a Tardiana Tavirjan. Então, a gente está correndo atrás para ver o que é que entender isso, né? Entender esse mistério, né? Não, Até beleza. porque uma lei que já tinha sido aprovada ser decretada inconstitucional por tudo que a lei passou, é estranho, mas a gente precisa saber esse mistério. Sobre a E questão das estamos compras tentando fazer públicas, isso. obrigado, Fred. Sobre a questão das compras públicas, a gente de fato fez, né, esse painel ano passado. Eu só não ficou muito claro para mim qual era a sua proposta de dar continuidade, exatamente Não o foi que minha, seria o na verdade, objeto não dessa foi minha continuidade. proposta, não. Eu estou lendo aqui na ata de novembro, tá? Está como encaminhamento feito pela própria plenária da Câmara Setorial, né? Coloca a possibilidade de fazer um segundo encontro no início do próximo ano. Eu teria que ler a ata toda para tratar sobre o mesmo assunto, mas agora na chave de entender sobre quais seriam as prioridades no expediente das compras públicas. Eu acredito, Tá, aí eu tô entendendo que seja uma questão mais operacional, ou seja, acredito que sim. a Isso, gente fez um primeiro evento, acho que cujo objetivo maior era de uma tentativa de sensibilização, né, dos gestores e que eles pudessem entender que existem instrumentos, etc. e tal. E agora uma discussão mais focada especificamente em como é que se operacionaliza isso, essa questão no âmbito do governo do Estado. É isso? exatamente. No expediente das compras públicas, isso mesmo. Perfeito. Continuo achando válido. Acho válido, sim. Só precisamos acertar tema, nomes, que aí eu já passo a fazer a convocação e a gente pode tentar fazer esse encontro virtual na próxima reunião de maio. Eu acho que seria bem interessante. Seria um complemento da ação do ano passado, né? Seria a finalização do encontro do ano passado. O problema que a gente tem, Fred, e desculpa, eu vi que a Júlia levantou a mão, mas desculpa, Júlia, só porque eu já estava aqui na trilha aqui. O problema que a gente tem é que a gente tem assim, alguns instrumentos desses podem ter alguma relação com a questão da inconstitucionalidade da lei de inovação, essa incerteza. Alguns estão previstos na lei de licitação, outros estão previstos em outras leis, né, no marco legal de startup, no próprio contrato público de solução inovadora. Acho que vale super a pena a gente fazer a discussão. Se a gente tiver que chamar alguém, eu sugiro aqui alguns nomes. Se a gente está falando do governo de Estado, acho que alguém da Casa Civil, porque, enfim, é o órgão que meio que centraliza essa questão de regras, né, internas de licitação, etc. Tal. Casa Civil e Proderj, acho que é um candidato muito natural, porque o Proderj centraliza muita parte das compras de tecnologia, né? Sobretudo tecnologia da informação. Acho que o Proderj e Casa Civil são dois candidatos naturais. Agora, eu só tenho dúvida em que medida, tendo a achar que talvez não impacte, mas seria muito importante a gente ter, talvez, essa confirmação dessa questão do que aconteceu com a lei de inovação, para a gente confirmar essa agenda. Fico com essa dúvida. E passo aqui a palavra. Desculpa, Júlia. Júlia, Não, eu ia só complementar, Marco, que a gente também acha que essa pauta é super importante, né, aqui para a Firjan também, para os associados todos. Mas eu não tenho, já até pedi aqui indicação da própria Tati, viu, e da Tami, outras pessoas, se elas conhecem casos bem-sucedidos, se eu tiver, e eu passo aqui para vocês. ok. Eu queria pedir licença para levantar uma questão Pois não, sobre. Manuel. Pelo meu conhecimento, o único órgão ou a única entidade que pode decretar inconstitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal, a quem cabe. Tá? Então, poderia-se fazer uma consulta aos anais do Supremo, ver se isso está registrado lá. Se for uma questão de incompatibilidade com a lei orgânica do Estado do Rio de Janeiro, da Constituição do Rio de Janeiro, aí teríamos que ver
ao tribunal competente do Rio de Janeiro, que pode fazer essa decretação, vamos dizer assim, a consideração de inconstitucionalidade. Fora disso, acho que a gente tem que definir essa linha, porque não adianta trabalhar em cima de uma base e essa base, de alguma forma, ser considerada inconstitucional. Então, a minha sugestão é essa: nós procurarmos junto ao STF, na questão da Constituição Federal, ou ao órgão competente, que eu reconheço a minha ignorância sobre qual é o órgão da Justiça do Rio de Janeiro que pode considerar inconstitucional com relação à lei do Rio de Janeiro, a Constituição do Rio de Janeiro ou a lei orgânica do município. O Tribunal Vejam de bem, Justiça o do que Rio de nós Janeiro temos é pode uma declarar resposta. a Então, só um inconstitucionalidade. instantinho, Marco. O que nós temos é uma resposta da Marta, secretária do Edgar, onde ela fala que a lei, todo aquele trabalho que a gente fez, aquelas 2 reuniões que foram organizadas, inclusive em grupos de trabalho, tudo aquilo foi levado para a Procuradoria, tudo que já foi à Procuradoria, e o que entendem é que a lei está sendo considerada inconstitucional. Então, a questão, no momento, saiu do âmbito das responsabilidades da Subsecretaria de Tecnologia. Foi essa a resposta oficial. Vou ler na íntegra a resposta da Marta quando eu perguntei. Olá, boa tarde. Tudo já foi à Procuradoria e o que entendem é que a lei está sendo considerada inconstitucional. A questão, no momento, já saiu do âmbito das responsabilidades dessa subsecretaria. Foi essa a resposta que a Marta nos deu, né? E, a partir daí, a gente está no limbo. Então, eu volto a levantar a questão. Tem inconstitucional com relação à Constituição Federal? O único órgão que tem poder para declarar inconstitucionalidade é declarar, não é considerar. Considerar é uma coisa meio condicional. Não está certo, não, é o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que ver isso e se não tiver nada, a minha opinião é nós avançarmos. Marcos. Não, eu só ia dizer que o site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele tem lá uma seção que ele fala sobre todas as declarações de constitucionalidade feitas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E não consta nenhuma informação, ele é atualizado de tempos em tempos, não consta nenhuma informação sobre isso. E tampouco nenhuma informação, pela pesquisa que eu fiz, no site do STF sobre isso também. Então, acho que é uma questão da gente conseguir internamente aí, a Tia Ju está fazendo esse esforço aí, para entender melhor o que de fato está acontecendo. Eu vou até, com base nessa sua informação, Marco, vou passar uma mensagem para a Marta, falando que, apesar de ela ter falado dessa questão da inconstitucionalidade, nós procuramos em vários locais e não encontramos nada a respeito, né? Vamos ver o que é que ela me responde, né? E entre a gente não localizar e não existir, vai uma distância também, né? Pode ser que exista, o sistema não esteja atualizado, enfim. Acho que eles têm informação mais completa do que a gente, claro. Okay. Inclusive, eu acho que seria bom obter da Marta qual seria o ponto que a Procuradoria considerou passível de ser considerado inconstitucionalidade. Porque o que acontece? Pode ser que não seja a lei inteira, pode ser determinados artigos, e a gente evitaria que o nosso trabalho passasse por esses artigos que estivessem, entre aspas, nessa dúvida de constitucionalidade, e verificar quem foi que arguiu. Porque para ter um argumento de inconstitucionalidade tem que ter uma arguição ou apresentação pela própria Alerj ou por algum partido que possa ter feito um questionamento sobre a constitucionalidade da lei. Dá licença. Tudo bom? Bom dia a todos. Ô, Marcos. O Pacheco. Tudo bom, Fred? Tudo bom. Fred, não é mais fácil, né? Porque desde a reunião passada, aquilo que eu estou acompanhando, a gente está sempre perguntando, né? Por que foi inconstitucional?
mais fácil pedir o documento onde foi declarada a inconstitucionalidade, porque isso foi documentado. Né? Não foi um e-mail, isso deve ter saído em algum lugar formalmente, que a gente não está localizando, e pede uma cópia. Olha, os membros do fórum querem uma cópia de onde foi declarado, do documento de onde foi declarada a inconstitucionalidade, porque queremos estudar e entender o que aconteceu, até para não cometer outro equívoco no futuro. Pô, e aí está resolvido. A gente recebe, vai estar lá quem assinou, quem avaliou, quais os pontos foram considerados inconstitucionais ou não. Aí melhor do que ficar fazendo um monte de pergunta picada, né? Aí a gente recebe o documento na íntegra e vamos ler. Ok. Isso é fundamental. A gente teve a quinta Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, na UERJ, dia 2 de abril, e não foi citado. Eu fiz algumas perguntas, mas não havia nenhum esclarecimento com relação à lei, que é fundamental. Né? Realmente o pessoal tem razão. Sem esse dado não dá para caminhar, né? A gente fica sempre numa. Tem que documentar, não tem jeito. Acho que senão fica só em análise, só em avaliação, a gente fica travado, né? Eu posso Ok. colaborar aqui, desculpa, só Lógico, nesse Júlia. assunto. É a primeira reunião que eu participo, gente, desculpa, esse ano, então eu não sei muito da discussão que vocês já tiveram aqui. Mas, assim, eu acho que talvez, pensando aqui, que essa resposta pode ter sido uma coisa não de que já está declarada, mas que a secretaria considera essa lei inconstitucional e que talvez pudesse submeter esse pedido, porque já tive uma reunião lá com eles, com o próprio Edgar e com diversas outras instituições para fazer uma análise da lei, e eles mesmos apontaram diversos erros na lei. Então, o pleito da Firjan sempre foi a gente, na regulamentação, né, resolver o que precisava ser resolvido, mas que não voltasse atrás. Mas eu me lembro que, desde essa época dessa discussão, eles colocaram assim muito veementemente que a lei, do jeito que estava, não dava para ser implementada. Então, eu fico pensando se essa resposta da própria secretaria não é não é inconstitucional ainda, não foi declarado e tal, mas eles consideram e eles estão colocando esse pedido. E aí eu também não sei quem coloca, quem faz um pedido de inconstitucionalidade, se é o executivo, se é o próprio legislativo, ou se é um terceiro impactado, aí eu não sei como é que funciona. Mas eu fico pensando se é isso, a gente está querendo ver ela inconstitucional, mas talvez seja ainda uma intenção da secretaria de dizer que essa lei tem furos. Aí, Júlia, a gente entra numa questão que me parece relevante e pode, de fato, ser o que está acontecendo. Agora, aí o problema que a gente tem é o seguinte, né? Uma coisa é uma legislação aprovada, sancionada, né? Que é válida. Ah, mas é difícil de operacionalizar, é difícil de implementar. A secretaria, né, e o executivo não tem essa prerrogativa de não implementar a lei porque ela é difícil, né? Então, assim, isso é de fato uma possibilidade, mas me parece uma possibilidade preocupante, ou seja, que não seja de fato uma discussão de inconstitucionalidade, mas uma discussão de dificuldade de operacionalização da lei, né? E aí a gente entra, de fato, numa Mas discussão mais complexa. o que eles levantavam não era nem a dificuldade, mas que existiam erros na lei. Assim, ela mesma se diz, né, se cita coisas diferentes e tal, de fato, eles apontaram alguns problemas lá. Sim, Mas é inclusive. isso. E Desculpa. isso, Júlia, cada grupo que fez cada grupo de trabalho que teve, levantou essas questões. Inclusive, o número, por exemplo, do conselho, que tem dentro da lei tem a questão de formação do conselho, o número não bate, um número não bate com o outro. Né? Mas, Fred, sabe que já me fizeram uma outra interpretação dessa cláusula aí, desse Ah, número, é? que, lendo de outra forma, pode só estar escrito de uma forma difícil, mas já me fizeram uma outra leitura interessante, que não Ah, tem erro. entendi. Bom, mas de qualquer maneira, os grupos tinham levantado isso. Aí o que é que aconteceu? Tudo que foi discutido com os grupos de trabalho foi para a Procuradoria.
E a resposta que ela deve para a Procuradoria foi essa. Eu até fiz aqui, ó, enquanto vocês estavam falando, eu mandei uma mensagem para a Marta de novo. Vamos ver, ela demora um pouco para responder, mas uma hora ela vai responder. E eu sou meio insistente, se ela não responder, eu continuo perguntando para ver se tem algum documento, se tem alguma. Eu quero mais informações, né? Pedindo que a Alerj quer mais informações a respeito dessa questão da inconstitucionalidade. Fora isso, a Tia Ju está tentando uma reunião para ver por que é inconstitucional, né? Então, só nos resta, na verdade, aguardar ou talvez criar um documento para subsidiar a Tia Ju, né, na hora da reunião. Isso talvez fosse uma coisa interessante, né? Talvez a gente criar um documento, talvez um esboço de um manifesto, né, para querer saber por que a lei foi considerada inconstitucional e quais seriam os caminhos a serem seguidos, se é que realmente... Não, se for inconstitucional, a gente já sabe qual é o caminho, mas caso não tenha sido ainda considerado inconstitucional, no caso, como a Júlia está falando aí, né, se apenas alguns pontos que estão... Se a gente não poderia só acertar, o que também demandaria um tempo enorme. Bom, não sei. Fico à mercê de vocês. Foi o que o Manuel e o Marco falaram, e primeiro identificar qual seria o órgão para avaliar isso, se quem avaliou, tem que identificar primeiro o órgão, para saber realmente a gente mandar o documento oficial para a Tia Ju, né? Para se identificar, saber o que houve, para dar uma justificativa oficial deles, né? Não uma coisa que a gente fica tentando descobrir, né? Dizer, dar um parecer oficial, né? Por escrito, bonitinho, para poder, porque está engessando a Câmara Setorial com relação a isso, né? É fundamental essa lei ter trabalho. Eu não era do grupo, entrei esse ano, né? O trabalho enorme que teve não pode ser desprezado assim, você pode ter ajuste, mas um trabalho completo desse ser descartado não tem muito sentido. Muita gente competente trabalhou em cima dele, então tem que ser analisado, corrigido, alguma coisa, senão simplesmente descartado, né? Tem que haver um debate de volta para a Câmara Setorial para mostrar o que houve, qual foi a falha, se houve falha, né? Agora, eu falei no dia 2 de abril, lá na Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, lá na UERJ, né? Eu perguntei a algumas pessoas ligadas, mas ninguém sabia informar com relação ao que houve, né? Ninguém sabe sobre esse detalhe, né? Ok, Marco. Só assim, fazendo uma nova leitura aqui enquanto a gente estava falando, eu tendo a achar que essa discussão da lei de inovação, muito embora seja relevante, ela não impacta diretamente a discussão sobre as compras públicas, porque o que ela traz lá na lei de inovação são regras dizendo, uma regra mais geral, dizendo que o Estado deve incentivar, usar as compras públicas como mecanismo de incentivo à inovação. Os instrumentos propriamente ditos estão previstos na lei de licitação, estão previstos no Marco Legal das Startups, ou seja, tem algum tipo de impacto? Tem a discussão da inconstitucionalidade, mas eu acho que não é um impacto suficiente que impeça a gente de dar continuidade à discussão sobre as compras públicas, tá? Então, assim, eu que tinha colocado aqui uma dúvida, estou revendo aqui a minha posição depois de dar uma lida de novo na lei com calma. Ok. Então, continuamos para... Vamos aguardar como esses questionamentos que a gente está fazendo na secretaria vão ser respondidos e vamos dar sequência, né? Que tal essa reunião sobre a questão de compras públicas? Vamos organizar? Já temos 2 indicações, Proderj, Casa Civil. Fred, para colaborar aqui, a doutora Tatiana mandou, indicou o nome do André Rauen, do IPEA. Falou que fala muito sobre compras públicas, eu não conheço. Ele já falou da última vez. Ele participou do primeiro evento.
Perfeito. Não, e o que não significa que ele não possa participar do segundo. Não tem problema. Não sabia que ele já tinha participado. Porque o primeiro foi nesse enfoque mais conceitual, né, do que é, etc e tal. Agora seria no enfoque mais de operação. O André Hauen é o grande, talvez, especialista nesse tema aí no Brasil, né? O cara que se dedica a isso. Talvez possa colaborar também nessa questão de exemplos de outros estados, outros órgãos que já estão implementando essas regras, né? Acho que talvez valha a pena um convite para ele, sim. Acho que poderia ser bacana ele ficar nessa lista aí de possíveis convidados, só que com um enfoque um pouco diferente agora, né? Até na verdade, no evento também teve um rapaz de Recife, né? Da prefeitura do Teve. Recife, se não me engano. E aí a fala dele era um pouco mais foco de operação. Eles descreveram um programa que eles têm na municipal, no qual eles implementam alguns mecanismos de compra pública de inovação. O programa chama EITA, salvo engano. É o Rafael Figueiredo, o nome dele. Exatamente. Mas eu acho que talvez valha a pena ter o André também nessa lista aí de possíveis convidados. Eu sugeriria, Fred, que convidasse alguém da UERJ, por ser uma universidade estadual, a maior das universidades estaduais, uma das maiores universidades aqui do Rio de Janeiro, e que está exatamente trabalhando também na área de inovação e que também faz muita compra pública, né? Até para que eles possam relatar, por exemplo, as dificuldades que é encontrada dentro do próprio sistema universitário. Ok, o UERJ. Você tem algum nome na UERJ, Antônio? Algum Professor nome na Antônio da UERJ? UERJ? Quem? Ele não está falando, eu vou dar a sugestão de um nome, que eu não sei se Ok, Marco. aceitaria vir, que é o professor Luiz Mundim, do Luiz. departamento Mundim. Tá, você depois me manda. Te mando o contato dele, aí se ele não puder, ele indica alguém. Hoje ele é o manager do RPC, lá no CERN, né, que é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Ele é o manager financeiro de lá. E o Brasil agora acaba de ser signatário como país associado do CERN, justamente por uma questão de transferência de tecnologia, de compras, envolvendo licitações brasileiras na Suíça. E ele é um cara que está envolvido nisso há 3 décadas. Então, se ele não puder falar, talvez ele indique alguém, porque ele trabalhava na pró-reitoria também. Ok, obrigado, Marco. Marco Túlio, alguma indicação do Graderj? Na UERJ, sem prejuízo aí do nome que o Marco Pacheco sugeriu, a gente tem um contato com a professora Alexandra Monteiro. A Alexandra Monteiro, ela coordena um programa de inovação do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Enfim, é uma pessoa que está muito envolvida aí nessa questão do ecossistema de inovação, etc. e tal. E aí, de novo, ela talvez não seja ela, né? Ela é uma médica, mas ela talvez consiga indicar também alguém da área mais, digamos, administrativa ou jurídica, enfim, que possa falar sobre isso também. No Prodern... Quem teve envolvido na UERJ também na inovação foi a professora Marinilza, da matemática. Não sei se ela está ativa ainda. Ela ficou muito tempo como responsável pela inovação tecnológica da UERJ. A parte técnica, não sei a parte financeira como funciona, mas ela é responsável da época de inovação tecnológica da universidade. Professora Marinilza não está mais lá, professor Antônio. Esse é o dia do Prado, se aposentou, exato. Agora professor, eu conheci ele, José Brant, que também é muito simpático, mas eu não sei se ele conhece esse caso, né, de compras públicas, assim. Exato. A dúvida é essa. Mas tem contato com as pessoas que estão administrando isso, né? Marcos, você ia falar alguma coisa, Marco Túlio?
Não, no Proderj, o Proderj a gente consegue dar uma sugestão de indicação. Agora, de cabeça, que eu não vou ter o nome. Tem problema, depois você me dá. Vai passar depois. Tá ok. E a gente precisa dar um tema nisso e um objetivo, né? Para que a gente possa formalizar o convite através do tema e o objetivo do encontro, que a gente possa fazer um convite mais assertivo para as pessoas. Será que a Fiocruz não seria um tema, um órgão também interessante para falar desse assunto? Não sei, vocês Cara, a Fiocruz conhecem? tem uma experiência importante de encomenda tecnológica, né? Inclusive da vacina da AstraZeneca, a vacina do Covid. Tem num desses mecanismos aí de compras públicas de inovação, que um deles é a encomenda, a Fiocruz é um órgão que certamente fala com Sim. propriedade sobre esse tema. Aí o convite pode ser feito para o Marco Aurélio Krieger, que é o vice-presidente de Produção, Inovação e Saúde da Fiocruz. Talvez não seja ele que vai falar, mas ele também, enfim, indica alguém. Vamos lembrar, na última reunião a gente tinha convocado a Fiocruz, só que eles não Sim, toparam. Mas é. a gente pode tentar de novo. A Mas gente talvez possa ter sido por uma questão mais de agenda, enfim, não sei. Não sei qual foi pode a ser. situação. A gente pode tentar de novo a questão da Fiocruz, não tem problema. Depois você falou o nome da pessoa, né? A gente procura e tenta acertar. Agora, eu queria só amarrar assim, o tema com o objetivo, porque senão a gente entra na questão que é um conceitual de novo, né? A gente tem que orientar quem vai falar, senão a gente acaba tendo um repeteco do que a gente teve no último ano, no ano passado. Então, qual seria o tema desse painel? Quais seriam os objetivos desse painel para que a gente possa fazer o convite acertadamente? Você lembra, o Fred, qual foi o título que a gente deu para o evento do ano passado? Acho que foi apenas compras públicas. Deixa eu ver se a Priscila souber, ela vai me mandar aqui. Eu estou até lendo aqui a. Assim, se não for tão parecido como ficou do ano passado, porque eu realmente não me lembro do título, mas eu trataria como algo do tipo, sei lá, desafios para a implementação de compras públicas para inovação, ou alguma coisa assim, ou seja, algo que desse um enfoque de fato das dificuldades, ou enfim, das questões que ainda precisam ser resolvidas para poder, de fato, operacionalizar e implementar esse tipo de compra pública. Desafios, repete aí, Barto. Alguma coisa tipo desafios para a implementação de compras públicas para inovação, alguma coisa assim. Mas será, Ok. assim, só para complementar, será que a gente vai numa linha de desafios ou a gente vai mais numa linha casos de sucesso? Para a gente já saber quem fez, os caminhos para Pode ser a, também, pode a ser também. execução, uma coisa mais Ó, assertiva, o porque eu título acho do ano que. passado, desculpa, Júlia, o título do Tá? ano passado foi apenas compras públicas para a inovação. Somente isso. Porque talvez a gente problematizar sobre os desafios, a gente tenha mais discussão sobre o que não existe e não seja tão assertivo em relação ao caminho. O que é que a gente precisa para fazer, quem já fez, fez como. Júlia, eu Então, acho que tem que ter os dois caminhos, né? Porque às vezes quem já está nos casos de sucesso não passou pelos desafios que o Rio de Janeiro passa. Então, entender um pouco da problemática que a gente tem dentro do nosso estado, que está relacionado com legislação e uma série de coisas estruturais, também é importante. É olhar o caso de sucesso e olhar quais são os desafios que nós temos. Acho que tem que ter esses dois momentos. Perfeito. Porque no evento do ano passado, a gente teve um caso de sucesso que era a Prefeitura de Recife, né? é, Mas sem discordar do que a Júlia colocou, não, tá? Acho que o ponto que a Júlia colocou é super válido também. Assim, eu tenho a impressão, que pode ser uma impressão ilusória, de que os órgãos públicos, de alguma maneira, se movimentam sobre isso, mas esbarram em problemas ou questões que às vezes são difíceis. Ou seja, você foge um pouco também do normal, né? Do que as pessoas estão acostumadas a fazer. Uma parte aí
pode ser medo dos órgãos de controle, que você está fazendo uma coisa nova. Ou seja, era muito ouvir da experiência dos gestores públicos quais são os obstáculos. Eu acho que isso é uma coisa que tem valor, tá? Mas a gente poderia também intercalar casos de sucesso com essa visão. Dentro do mesmo painel também. Eu só não sei se a gente tem tantos casos de sucesso assim também, hoje em dia, já para trazer. O Recife, para mim, é um exemplo que é bacana, interessante. Porto Alegre tem alguma coisa interessante acontecendo. É, Niterói tem uma coisa interessante também rolando lá, que talvez possa ser convidado como caso de sucesso também. Tem um caso também no parque da UFRJ, daquela empresa Lemobs. Vocês conhecem? Não. Mas envolvendo Vamos compra contratar. pública? É aquela contrato público, vou olhar. De solução Mas inovadora. eles até saíram na mídia na época que eles fizeram, eu acho que é com a Petrobras. Mas é um caso aqui perto, no Rio de Janeiro, Sim, sim. né, que pode ser legal para mostrar como fizeram. A gente tem Niterói e casos que Niterói tem feito coisas nessa área. Niterói, particularmente, eu tenho contato com o pessoal da Procuradoria Municipal lá, e a gente poderia chamar alguém da Procuradoria, eventualmente, se for o caso. Então, bom, vamos lá. Pode ser implementação de compras públicas, desafios e casos de sucesso no Rio de Janeiro. Pode ser isso? Pode ser isso, Marco? Perfeito. Eu talvez não colocaria essa qualificadora no Rio de Janeiro, porque a gente pode encontrar ou pode não. Mas Existem é casos. esse, mas Não, é essa, eu acho que é esse o desafio, né? Porque a gente, por exemplo, na Aí, última vez a gente já teve o caso de Recife. Então, eu estou querendo focar no Rio de Janeiro, porque a gente precisa, inclusive, saber, né? Se tem alguma coisa que está dando certo, ou está pelo menos perto de dar certo, como é que está sendo feito, né? pode ser. Ó, só para eu falar que eu entendi. achei o caso, desculpa, Marco, é só para dizer que eu achei o caso da Lemobs, ela confirmou um contrato com a Petrobras de 5 milhões e 700, usando, por meio do marco legal de startups, que usou o contrato público para solução inovadora. E aí é isso, se a solução for validada, ela vai prorrogar por não sei quantos meses, Sim. tá aqui o caso. Então é isso, é um caso no Rio de Janeiro que deu certo, a gente pode convidar e saber como foi. Já tem um, pelo menos. A, A nossa, a a Petrobras só nossa tem um próxima regime reunião é jurídico. no dia 23 de maio, ou seja, dá tempo da gente se comunicar e formalizar todos esses convites. Ok? Então, nós Acho que temos. vale a pena, o Fred, acho que vale a pena esse caso aí que a Júlia bem trouxe da Petrobras. Só lembrando que a Petrobras tem um regime jurídico bem peculiar, né? Então, ela é um caso de sucesso, mas que não necessariamente é tão facilmente replicável pelas instâncias do governo estadual, pela particularidade jurídica, né, da natureza jurídica da Petrobras. Mas acho que é um caso que super vale a pena a gente colocar aí na lista aí de convidados, sim. Ok. O André Rauen já está certo, inclusive até porque a Priscila me lembrou e realmente ele chegou meio atrasado, falou pouco, ele não teve muito tempo de fala. Não sei se vocês lembram disso, então dá até mais tempo do André poder se colocar. Então, se todos concordam com com a organização desse evento, eu creio que a gente já tem mais ou menos, já temos o suficiente para começarmos a trabalhar, tá? Então, vou começar a fazer os convites. Fica sendo implementação de compras públicas, desafios e casos de sucesso mesmo, o tema, né? E a gente vai tentar trabalhar isso para o dia 23/5, que a nossa reunião será às 10 horas, tá? Numa 10 horas. quinta-feira, ok? Isso. Ô, Fred, só uma pergunta. Aquele encontro anterior, ele por acaso ele foi gravado e fica disponível em algum Sempre. lugar, Todas as nossas reuniões são gravadas. mas ele fica acessível, enfim, Fica, fica, fica.
Tem, sei lá, no YouTube, alguma coisa assim. Tem no YouTube. Tá, perfeito, tá bom. Aí Depois, é só para poder se você até. quiser, eu peço para alguém colocar o link no grupo, no nosso grupo, tá bom? Acho bacana, porque até mesmo nós podemos divulgar, né? Quando a gente for falar Sim. sobre esse tema, olha, tem aqui um evento que aconteceu, vale a pena, enfim, acessar, etc. e tal. Ok, perfeito. Deixa eu ver aqui. Fred, Ó, só duas A Priscila vai observações. colocar o link do nosso encontro, do nosso painel, lá no grupo do WhatsApp, tá? Pode falar, Júlia. Uma é que tem o Gustavo, o Rubichê, estava aqui perguntando se a sala está aberta. Eu não sei se ele está esperando do lado de fora. Quem? E a outra, Gustavo Rubichê está no grupo do WhatsApp perguntando se a sala está aberta. Eu Aí não eu sei se tenho tem que que ver com a minha aprovar a equipe. A minha entrada. equipe está olhando, eles devem estar ouvindo também, eles devem Tá. dar uma olhada nisso. E a outra observação é que, infelizmente, dia 23 de maio, a gente não consegue participar do encontro, que é o Dia da Indústria, lá na Firjan. Então, é o dia inteiro de programação, mas a gente pode ver depois, não tem problema. Só para avisar já com antecedência que a gente não consegue estar, infelizmente. Bom, é uma pena, mas qualquer coisa, vamos ver como é que anda a agenda dessas pessoas que a gente for convidar, e de repente, se tiver que remanejar a data da reunião, a gente remaneja, mas só em caso dos convidados terem problemas com essa data, tá, Júlia? Perfeito. Infelizmente, eu não posso ficar Não, claro, mudando, só para avisar mesmo. senão eu gostaria muito, mas não posso. É, ok, meus queridos. Então, estamos acertados de aguardar a questão da lei de inovação, o mistério da lei de inovação, a gente tentar desvendar esse mistério e preparar esse nosso encontro. Todos de acordo? Ok. Frederico, Ok? só um detalhe, não sei se não cabe na reunião, Antônio Carlos falando. Com relação à PL 4831 de 2003, em que a distribuidora de energia solar elas inibem, ela quer os 70% do mercado. Eu acho que vai ser para vocês dar uma olhada, olhar com carinho, não sei se vocês já viram, acompanharam, e que consegue inibir a parte de novos empreendedores, instaladores de sistemas de energia solar, e que essa lei é 4831 de 2023. Você como está andando, e as distribuidoras querem reserva de 70% para elas. Então, acho que isso dá uma inibida no mercado de novos investidores, empreendedores, instaladores. Eu não sei como anda, isso era só para sugerir, para que o grupo, se for necessário, dê uma olhada nessa legislação. Me preocupou um pouco. O próprio Conselho Regional estava preocupado com isso, porque ela dá uma inibida no mercado de energia limpa, é meio complicado. Então, a distribuidora quer nessa lei 70% de reserva para eles. Então, queria só que vocês dessem uma olhada para ver se realmente a gente tem uma maneira de proteger um pouco esse espaço dos novos investidores, né? Ok. Manuel, você quer falar? Sim. Eu queria tirar uma dúvida, que por tradição as nossas reuniões são terça-feira, e dia 23 de maio é uma quinta, É uma quinta. tá? A gente não, a gente faz o calendário não muito fechado com a questão de terça ou quinta, por causa das Aham. possibilidades que a gente tem, né? A gente vai trabalhando isso e às vezes é terça, às vezes é quinta. Já teve até no ano passado, já teve reunião até em outros dias. Não, eu estou perguntando pelo seguinte, porque se fizesse no dia 21, tinha que consultar a Firjan se eles vão poder, porque não, realmente no dia 23, que o dia 25, que é o dia da indústria, vai cair esse ano num sábado. Provavelmente por isso que eles estão fazendo a comemoração no dia 23. Seria impeditivo dia 21? Não, Dia 21 eu já tenho outra reunião. A Ok. não ser que seja dia 21 à tarde. Mas aí eu tenho que ver com a minha equipe da possibilidade de mudança, tá? Ok.
Aí ficou só a minha sugestão, não sabia da tua agenda, desculpe, mas por isso que eu falei que manteria a tradição, vamos Ok. dizer, Eu das vejo com a minha agenda, com a minha terças-feiras equipe e coloco no podemos grupo. contar com o pessoal da Firjan aí nessa data. Não, é importante, sim. Mas eu vou ver com minha equipe, aí eu coloco no grupo, caso a gente consiga mudar para o dia 23. Mas se mudar para o dia 23, pode ser que seja à tarde, a não ser que o pessoal do Celiarte queira trocar. Pessoal do qual tem outra reunião, que também estamos lá numa coisa bem importante, com um tema bem importante para trabalhar. Ok, gente? Se não tem mais nada a ser falado, eu sugiro que nós encerramos nossa reunião, a gente possa encerrar nossa reunião, agradecendo a colaboração de vocês, a participação de todos, e a gente se mantém em contato para esse novo painel, implementação de compras públicas, desafios e casos de sucesso no Rio de Janeiro. Bom, Fred, só um comentário. Compras públicas para inovação. Para inovação, obrigado. Implementação de compras públicas para inovação, Isso. desafios e casos de sucesso no Rio de Janeiro. Ok? Perfeito, então. Então, nos comunicamos pelo grupo do WhatsApp. Por favor, não deixem de olhar, não deixem de ver para ver se tem alguma novidade. Agradeço a todos pela reunião. Tenham um excelente resto de dia. Obrigado, Fred. Um abraço. Obrigado a todos. Valeu, Fred. Tchau, tchau. Boa Um semana a abraço. todos. Valeu, Marco.